Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar a primeira semana do PET número 2 de arte do oitavo ano. O PET essa semana ele vai trazer um movimento da arte moderna conhecido como impressionismo. Essa imagem que nós estamos vendo aí é de um pintor chamado Monet e ele construiu essa pintura aí dentro desse estilo do impressionismo, que ele possui as seguintes características. Ele registra as cores em determinados momentos do dia. Figuras, elas não têm contorno, por exemplo, é difícil a gente conseguir entender aí aonde termina a água e onde começa o céu. As sombras, elas são luminosas e coloridas. A mistura de tintas é diretamente na tela. E a pintura ela era feita ao ar livre. Então essas são algumas características deste movimento que a gente conhece como impressionismo. Vamos lá, atividade. Número 1. Observe abaixo uma obra considerada clássica e compare-a com a obra de Monet. Escreva as principais diferenças observadas entre as obras. A obra Primavera, de Botticelli, se preocupa em apresentar as cores e contornos reais das figuras apresentadas, enquanto que no trabalho de Monet, esta preocupação não aparece. Então, aqui, no trabalho de Botticelli, as figuras elas têm um contorno bem delimitado, você sabe onde começa cada um dos personagens, onde eles terminam. As cores tanto da natureza quanto da pele das pessoas, das roupas, todas as cores elas são muito próximas à realidade, diferente do trabalho do Monet, né, em que o contorno dos objetos não é muito nítido, a gente não sabe onde começa onde termina outra coisa, né, e as cores não são as cores reais das coisas, né. Vamos para o número 2. Com base na leitura do texto acima, podemos considerar que a resposta certa é a letra D. A fotografia influenciou os pintores de forma positiva, pois agora podem pintar cenas como estivessem em movimento. A fotografia, quando ela surge, ela de certa maneira abre um novo campo de ação para os pintores. Se antes os pintores precisavam retratar a natureza de forma fiel e realista, agora eles não precisam mais disso, né? Porque já temos a câmera fotográfica que faz essa função. Então os artistas começam a explorar outras maneiras de se expressar. Número 3. Crie desenho de uma paisagem e preencha com pequenos pontos, mas lembre-se, você não deve utilizar cores secundárias, terá que criá-las a partir de pontos justapostos com cores primárias. Então a ideia é que você crie uma paisagem e faça ela com pontinhos, né, com pequenos pontos. E também a proposta é que você use as cores primárias, né, amarelo, vermelho e azul. E que na hora que você for fazer esses pontinhos aí no seu desenho, que você misture as cores no ato de fazer, né? Então, se você precisa de um laranja, você vai fazer um pontinho amarelo e depois um pontinho vermelho em cima do amarelo, né? E, consequentemente, ele vai se tornar um laranja. Então, pense em uma paisagem, faça esse desenho e complete ele com pontos, né? Com o que a gente chama de pontilhismo. O ideal é usar uma canetinha, né? O material como canetinha. Se tiver tinta e pincel, também facilita bastante o trabalho. Mas, se não for possível, use o próprio lápis de cor para executar a atividade, tá bom? Sejam bastante criativos aí. Então, essa foi a nossa semana número 1. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato aí comigo. Mas a gente se vê na próxima semana com a semana número 2 do PET 2. Um forte abraço e bons estudos.